Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Deixa eu usar então o testemunho do Júnior para trazer mais clareza ao dom da palavra de sabedoria. Havia uma circunstância, e o que é que o Senhor trouxe de palavra de sabedoria? Esse é um momento imperdível de você falar do meu evangelho, de você convidá-la para uma oração. Essa foi a palavra de sabedoria que veio sobre o Júnior. Esse é o momento de você convidá-la para oração. Esse é o momento que você entrar com a mensagem do Evangelho de boas novas. Esse é o momento, uma palavra de sabedoria que alterou, que mudou todo o contexto. Esse é o dom que se manifesta da palavra de sabedoria. Faça assim, porque será perfeito. Pense assim, fale assim, porque será de Deus. E você pode até errar. Muitas vezes eu achei que era de Deus. Não era. Mas se reconhecemos que eu estou ainda ouvindo minha alma, pode ter certeza, vamos aprendendo cada dia mais a identificar. Isso é uma palavra do Senhor no meu espírito. Lá na frente nós vamos estudar a palavra profética, que aí é o que o Júnior fez. É uma outra questão, só que estavam todas entrelaçadas. Minha senhora, eu quero dizer a você que você pode ir lá na minha igreja, nós vamos orar por você e Deus vai te trazer algo novo. Uma palavra profética que foi lançada, baseada numa palavra de sabedoria que foi recebida. Nem toda palavra de sabedoria vai ser transformada numa palavra profética àquela pessoa. Mas toda palavra profética vai estar baseada em uma palavra de sabedoria que Deus nos dá. Só para vocês entenderem como funcionam as coisas, quando a palavra de sabedoria vem, Deus estabelece. É assim que você deve proceder. É assim que você deve caminhar. Isso é o que é o propósito, o centro da vontade do Senhor, o centro do reino de Deus. E Deus traz, irmão. Deus traz, e vem paz, e vem convicção, e se é poder, vem autoridade e intrepidez para falar, mesmo que a carne resista. Ah, não vou falar isso, não sei o quê. Simples de você entender, se esse prédio pegar fogo, quantos aqui poderão cuidar de apagar o fogo? Todos que estão aqui. Todos. Você está ali de frente ao extintor, pega o extintor e apaga o fogo. Todos nós teremos que fazer alguma coisa. E todos nós poderemos fazer alguma coisa. Agora, obviamente, vai chegar um soldado do bombeiro que ele está capacitado para aquilo. Ele tem as ferramentas certas, ele tem os instrumentos certos. Mas, apesar de ter alguém que está totalmente dedicado a apagar fogo, eu e você podemos apagar fogo, irmão. Você não vai chamar o bombeiro toda vez que a sua panela pegar fogo, o pano de prato pegou fogo, e eu não sei o que fazer, chamo o bombeiro. Não, você apaga o fogo. Todos nós podemos executar todas as coisas do reino de Deus, mediante o mover do Espírito Santo em nós. Agora, naturalmente, Deus vai levantando no meio da igreja alguns que trabalham de uma forma muito mais intensa só com esta área. Isso é real. Nós é que erramos em pegar aquele irmão e achar que ele é melhor. E falar assim, quem tem o dom de tal área é ele.
Então pode ter certeza que o que a Renata está dizendo é verdade. Deus quer que todos nós usufruamos, desenvolvamos, apliquemos todos esses dons. Em todo esse estudo você vai ver que cada um desses elementos, pastor, apóstolo, evangelista, mestre, todos nós entraremos nestas funções em diversos momentos da nossa vida. Todos nós teremos a manifestação dos dons em diversos momentos da nossa vida. Pode ser que você veja, pode ser não, será, você verá alguns irmãos, sobretudo os que Deus vai colocando como presbíteros, sempre tendo uma palavra de sabedoria. Afinal de contas, Deus o pôs numa posição de liderança, porque Deus está capacitando. Não é Ele que é capaz, é Deus que capacita. Então você vai vendo alguns irmãos que têm uma palavra de sabedoria. Talvez mais do que outros. Porém, é para todos nós mergulharmos nesses dons. Já pensou se você vai decidir alguma coisa da casa e antes de decidir, liga para o pastor? Pastor, nós estamos aqui com meu marido, decidindo aqui, se a gente compra o carro ou não compra, me dê uma palavra de sabedoria. Eu não, irmão. Você busca do Senhor essa palavra de sabedoria. Eu não quero ser responsável porque você comprou e você compra o Volkswagen e falou assim, está vendo, pastor? Você que falou para comprar o Volkswagen é uma porcaria, não devia ter comprado Ford. Hã? Podia ter comprado Volvo. Então, corre o risco da gente se transformar em dependentes. Eu estou dependente do profeta. A profeta tem me fala. Uma pessoa ligou outro dia, me fala, Deus tem alguma coisa? Não, Deus não tem nada para falar. Eu não. Não, mas tem que ter, Deus tem. Não, vai orar o Senhor, Deus fala com você, irmão. Pode ser que Deus dê, e Deus dá mesmo. Mas a gente tem que jogar por terra esse entendimento meio falso, né, do reino de Deus, de que tem um que tem aquilo e acabou, é ele o cara. Não, Deus quer atuar, o Espírito Santo é o mesmo. Não tenha dúvida que quando Paulo está falando que Deus dá a cada um determinado dom, conforme a sua medida, conforme o seu desejo, Deus está falando que Ele vai levantar, Ele não vai levantar todos aqui numa posição de liderança que precisa da palavra de sabedoria. Mas Deus já te pôs numa posição de liderança da sua vida pessoal e precisa de uma palavra de sabedoria. Na sua circunstância pessoal e familiar, você vai precisar da manifestação desse dom de palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento e ciência. Como na palavra de sabedoria, esse dom pessoal é uma palavra liberada, uma palavra profética. E nós estamos tratando do recebimento desta palavra. Eu mostrei para vocês no exemplo do Júnior que existe uma outra ação que é na proclamação da palavra. Nós estamos tratando do recebimento da palavra. Fazemos uso da voz, movidos pelo Espírito Santo, para liberar algo poderoso nas regiões celestes. Precisamos declarar para que a sabedoria ou a ciência entrem em ação. Quando Jesus revela à mulher samaritana que existiram 5 maridos, entra em ação a palavra de ciência que revela, que expõe, que destrói os grilhões das trevas. Está lá em João 4, Jesus e a mulher samaritana. O que antes estava oculto agora é revelado, vem à luz, portanto, se vulnerabiliza ao mover de Deus. Outros exemplos da palavra de ciência estão lá em João 1, Ananias e Safira, em Atos 5. Ananias e Safira vieram trazendo o dinheiro, falou assim, aqui está tudo, nós vendemos, estamos entregando 100%. E Deus deu a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, que revela a verdade que está por trás daquilo. Não, vejam só, Ananias, Safira, vocês podiam ter guardado o dinheiro para vocês, não precisavam nem ter dado. Agora vocês vêm aqui para mentir, vocês estão mentindo, porque o Senhor disse isso. Certa vez eu estava acompanhando uma pessoa e eu vim cuidando de alguns assuntos a cada semana e num determinado momento o Senhor já tinha me dado palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Essa pessoa está vivendo essa e essa circunstância.
E em toda a caminhada, ele ocultava aquilo. O Senhor já tinha me dito, ele está vivendo essa e essa circunstância. Mas o Senhor não tinha me dito que era para dizer isso ainda. Mas eu já tinha a palavra de ciência. Então, minhas ministrações, meu tempo com aquela pessoa, não era equivocado. Eu não ia me frustrar com aquela pessoa. Eu não ia ministrar enganado. Mas teve um dia que o Senhor disse, hoje você vai dizer a ele. E eu disse àquela pessoa, você está vivendo isso, isso e isso. Hã? E foi possível Deus entrar em uma determinada área para agir por causa da manifestação da palavra de conhecimento. Junto com a palavra de conhecimento tem que ter uma palavra de sabedoria, porque se você fala na hora da sua alma, a pessoa fala, que o quê? Coisa nenhuma. Não. Fala assim, está falando que eu sou assim, está falando que nunca. E o sujeito guarda que aquela é a verdade da vida dele. Mas ele publica que você está mentindo. Mas quando é o Senhor que traz com palavra de sabedoria, vem para trazer luz, transformação. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de luz. Que desmantela as artimanhas do diabo. O Senhor me disse isso. Eu estava certa vez no aeroporto em São Paulo, a sala de embarque estava muito cheia, entrou uma senhora carregando, empurrando uma cadeira de rodas, e lá tinha sentado uma outra senhora, e o Senhor falou comigo, vá a ela e ministre isso. E eu falei, mas Deus, essa sala lotada de pessoas, eu nem conheço essa senhora, meio constrangedor para mim, Senhor. Isso né, não tem essa coragem assim, não. Os irmãos que estão lá na sala, todos eles têm coragem, mas eu não, Senhor. E aí, chamaram um voo e a sala esvaziou. E aquela senhora continuou lá num cantinho reservado para quem tem cadeira de rodas, quem está em cadeira de rodas, continuou. Aí o Espírito Santo falou assim melhora para você? Aí não teve jeito, eu fui lá. Falei assim, por favor, senhora, qual o seu nome? Ela disse, o quê? A minha vontade foi de ir embora. Não, desculpa. E aí eu disse, olha, meu nome é Sóstenes, eu sou um pastor, e Deus mandou vir aqui para orar pela senhora, porque Deus me disse que a senhora precisa receber uma oração hoje. Aquela mulher dura, eu não queria saber de... Ah, meu filho, ora sim. Nós enfrentamos um acidente agora, meu filho está no hospital, eu estou nessa cadeira de rodas. Ora por mim, porque eu preciso. Aí eu já queria que tivesse todo mundo na sala de novo, já queria que tivesse todo mundo cheio, que eu já estava cheio de coragem, né? Mas, irmão, Deus traz uma palavra de conhecimento. Aquela mulher precisava de oração, era tudo o que ela desejava. Quando eu disse, Deus me mandou orar por você. Ah, meu filho, é isso que eu preciso, eu estou precisando disso. E eu não sabia que ela estava desejosa de receber alguma, talvez nem ela soubesse. Muito menos na sala de embarque do aeroporto. Mas a palavra de conhecimento revelada trouxe uma transformação do instante, como ali na execução do testemunho do Júnior. São dons que podem se manifestar em você. Você nunca vai entender aqui entre nós que, não, quem tem esse dom é a Áurea. Ah, na igreja quem tem esse dom ali é fulano. Né? Como a pergunta da Renata. É possível não, acontecerá de nós vermos irmãos que crescem de uma forma pública em algumas áreas. Mas você e eu vamos precisar da palavra de conhecimento, de revelação, que não trabalha sozinha, que trabalha com a palavra de sabedoria, porque eu preciso de sabedoria do Senhor para liberar uma palavra de conhecimento. E quando vem, como no caso da mulher samaritana, vem para gerar quebrantamento, para desfazer as artimanhas do diabo.
Terceiro, se alguém for tendo perguntas ou algum comentário, é só levantar a mão e fazer. Eu quero cada dia mais essa participação de vocês. Discernimento de espíritos. Se Satanás se disfarça em anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios, imagina quantas coisas podem estar ocultas, disfarçadas, camufladas. Precisamos que o Espírito Santo nos dê discernimento dos espíritos. Não falamos apenas dos demônios, mas também da intenção dos corações, das palavras mencionadas por alguém, das atitudes de uma pessoa. Distinguir o falso do verdadeiro, o bom do maligno, é algo vital para a caminhada de um discípulo em sua vida pessoal, familiar e ministerial. Vamos ler 2 Pedro 2. Sim, sem dúvida. São dons que atuam por revelação de Deus na nossa mente e no nosso espírito. E eles se completam, não tenham dúvida, eles são... Eu nunca tinha entendido que o conhecimento era isso. Para mim, o conhecimento era quem conhecia mais da palavra, sabia mais da palavra. Nunca tinha entendido. Conhecimento é a revelação de algo que está oculto. Obviamente passa pela palavra. Né? Quando você vê um estudo, um texto bíblico, gente, eu nunca tinha entendido esse texto bíblico desse jeito. Que profundidade. Isso é uma palavra, um dom de palavra de conhecimento. Deus está trazendo conhecimento dos seus mistérios, dos seus segredos, da sua palavra, da profundeza da sua palavra, como também das circunstâncias à medida que é necessário. Senhor, eu vou para a tua batalha e eu quero ficar lá na frente, mas me deixa com o meu tapa-olhos. Mas me deixa com as minhas vendas. Eu vou ganhar essa guerra para o Senhor, Senhor. Mas não tira minhas vendas, não, Senhor. Não tira minhas vendas, não. É possível, irmão? Não, é. Nem eu que sou mais bobo. Não vou te deixar, não. Não, sócio, eu te levo, eu te dirijo. Eu sei dirigir na estrada. A única coisa que eu estou pedindo é que você deixe eu ir com as vendas. Você vai chegar seguro. Não, irmão, de jeito nenhum. Você pode ser o melhor motorista, mas tira essas vendas. O que é tirar as vendas? É isso aqui, ó, discernimento, revelação. Por isso que a Raquel está dizendo, é real. Deus precisa atuar em nós com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento e agora discernimento de espíritos. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. O que está escrito aí? Mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E assim o Senhor vai falando do aparecimento de falsos mestres. O que significa isso, irmão? Que nos dias que estamos vivendo, muitas doutrinas que estão sendo pregadas e reconhecidas como de Deus são de demônios. Não é um anticristo que apareceu lá, não. Não é a seita tal, não. São doutrinas que são pregadas entre o povo. Surgiu o livro A Cabana. O livro A Cabana é um livro assim, sucesso no mundo inteiro. E eu fui ler o livro. E eu parei num determinado instante e não consegui mais ler o livro. Eu não consegui, não é porque eu estava vendo uma batalha, não, eu simplesmente não pegava o livro para ler de novo. Não achava tempo, não lia, ou quando tinha tempo nem me lembrava, eu não terminei de ler o livro. E um dia eu fiquei questionando, Senhor, o que é esse livro? E nós estávamos hospedando o Dr. Russell Shedd, e no café da manhã eu perguntei, Dr. Russell Shedd, o senhor já leu o livro A Cabana? E a resposta dele foi, o suficiente para saber que eu não preciso ler. Eu falei assim, mas por quê, irmão? Porque eu parei a leitura do livro e eu simplesmente não termino mais. Aí ele mencionou exatamente a circunstância que eu estava lendo. Assim, em meio a tudo aquilo que encanta,
Que coisa linda, maravilhosa do amor de Deus, que eu nunca tinha lido na minha vida. Isso me encanta. Vem uma doutrina de demônios. Está cheia de doutrinas de demônios. Quando que para Deus curar uma pessoa, Ele precisa levar essa pessoa para o céu, essa pessoa ouvir o pai dele lá, e o pai dele falar alguma coisa, agora eu estou curado. Isso anula o poder de Jesus Cristo. Não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, que para Deus curar alguém precisa arrebatar essa pessoa conversa com o Pai na eternidade, e então agora... um detalhe sutil demais, uma questão que tem nada a ver. Peça ao Espírito do Senhor, dom de discernimento de espíritos. Agora, eu sei por que eu não estou lendo esse livro e não me interesso mais para ler. Acabou. Porque tem algo ali que sutilmente... É doutrina de demônios que não virá com cara de nova era, não virá com cara de satanismo, não virá com cara de tridente, virá com cara de coisas lindas e celestiais que encantam a alma do sujeito. E eu e você precisamos de discernimento de espíritos. Aparece alguém na igreja, coitadinho dessa pessoa, essa pessoa está assim, e está contando essa história, e aí os irmãos todos se envolvem, e daí a pouco é que a pessoa está envolvida na igreja, e quando menos assusta tem uma bomba, tem um incêndio acontecendo. A menos que alguém receba de Deus dom de discernimento de espírito. Calma lá, irmão. Isso aí não é de Deus. Mas, gente, o pastor está assim, poxa, era para ajudar tanto, porque a Bíblia diz que a gente tinha que acolher com amor. Não, o Senhor deu discernimento de que isso aí é um espírito das trevas que está se infiltrando com isso. Isso é real, irmão. Isso é para acontecer entre nós. Isso precisa acontecer na sua família, na sua vida. O sujeito toca a campainha, dona Maria, olha, eu estou aqui hoje, suas vizinhas todas já compraram, é uma coisa, a senhora só assina aqui. Senhor, isso parece uma coisa tão... Dá-me discernimento de espírito, Senhor. E o Senhor vai falar assim, sai fora que você está diante de um picareta. Obrigado, pode ir embora. Até nas coisas do dia a dia. O sujeito apareceu... todo lindo, galã, querendo minhas intenções, e o Senhor traz um discernimento de espíritos. Essa pessoa não tem esse coração. E muito mais para a obra do Senhor. Até, inclusive, quando estivermos diante de uma pessoa endemoniada. Porque parece que dom de discernir espíritos era só para quando tivesse alguém endemoniado. Mas não é. Mas inclui também. Que espírito está atuando aí? Que demônio é esse que está atuando aí? Ou qual é o espírito, o coração daquela pessoa com essa atitude? Deus traz discernimento de espíritos. Se eu fizer disso uma capacidade que eu tenho e me estribo nela, eu vou errar. Porque o diabo só precisa disso para me fazer arrebentar a cara em algumas circunstâncias. Mas se eu entendo que é um dom do Espírito, e que Espírito Santo, dá-me discernimento aqui agora, Espírito Santo atua aqui agora, então o Senhor vai nos dar discernimento de espíritos. Não tenha dúvida, irmão. Eu já ministrei em tantos lugares, por tantos anos ministrando em tudo quanto é congresso, igreja, lugar. E tem algumas coisas que vêm naturalmente do Espírito Santo. Você entende qual é a intenção daquele coração. Pastor Sóstenes, nós queremos você em tal lugar, tal evento assim. E quantas vezes o Senhor disse assim, ele está interessado em ganhar dinheiro. Ele só quer fazer um grande show, ele só quer encher a igreja. Eu não posso dizer isso, a menos que o Espírito Santo diga. Eu não vou entrar no outro dom lá da palavra, a menos que o Senhor diga, mas é para mim. Irmão, muito obrigado. Eu não posso. Eu não vou. Quantas vezes, esses dias agora, eu recebi um e-mail, um irmão escrevendo algumas coisas, e que provavelmente eu entraria nelas. E eu escrevi ao irmão, como eu faço sempre, vou orar ao Senhor.
Mas eu estava crendo, Senhor, isso parece que encaixa naquilo outro ali. Senhor, quem sabe é? E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor disse, sai fora. E o Senhor deu isso a Dani, ela nem sabe, talvez. A Dani falou assim, quando eu li o e-mail, eu não senti paz. E eu não preciso nem perguntar para ela, mas por quê? O que no e-mail te deu isso? Não, porque não é uma cisma, não é alguma coisa que estava lá, veio sobre ela um mesmo discernimento de espírito que veio sobre mim. Então eu respondi ao irmão, irmão, Deus me deu uma palavra muito clara de não fazer isso. Aí ele respondeu, entre aspas, se Deus está te revelando, fecha aspas. Então, fica para a próxima vez. Eu estou imaginando que o irmão também não vai isso, não vai aquilo outro, né? Discernimento de espírito. É muito sério, irmão. O maligno se disfarça de anjo de luz. Quanto crente, quanto líder, quanto pastor, com um sentimento, a intenção, o espírito completamente contrário ao Espírito de Jesus Cristo. Quantas coisas você vai poder viver em família, porque você discerniu o Espírito. E lembre-se, não é discernir o Espírito para acusar. Irmão, eu não vou ir porque você está pensando nisso, você está querendo isso. Porque isso vai se transformar em uma ferramenta de acusação que o diabo sabe manipular muito bem. Mas eu posso ser claro com ele. Deus me deu uma resposta muito clara. Não é para eu me envolver nisso. Discernimento de espírito faz com que a gente fuja de muitas coisas. Às vezes vem pessoas conversarem comigo, desses irmãos que cantam por aí. Como é que é para você, sócio? Porque eu já tomei tanto cano. Eu falei assim, eu nunca tomei cano. O que é tomar cano? Alguém que leva e não paga, as despesas, não dá oferta, tudo chega lá, é uma armadilha, está querendo outra coisa. Eu falei, eu nunca tomei cano. Não tem uma vez em 25 anos viajando que eu posso dizer assim, eu fui num lugar e era uma furada. Meu Deus do céu. Mas por quê? Porque o Senhor sempre me instruiu. O Senhor sempre me deu uma palavra de conhecimento, que muitas vezes se tornaram um padrão. Então eu já tenho um padrão. Se o sujeito vem me convidando para um show, para o aniversário da rádio, para a festa de não sei o quê. Não, irmão. Se é um pastor que eu tenho o testemunho de que está edificando a igreja e me chama para ir ministrar, assim, esse aí eu vou orar ao Senhor. Senhor, é para eu ir lá? Porque eu já tenho entendimento de que faz parte, no discernimento de espírito, de algo que eu posso compartilhar. Então você vai descobrindo coisas que se tornam padrão. Eu já tenho discernimento. Quando a pessoa começa a chegar assim, não, rapaz, vão lá na festa, é só um vinhozinho, é só uma cervejinha, é só um negócio, só uma coisa. Eu já tenho, por padrão, entendimento. Não, eu não vou me envolver com isso. E Deus vai construindo em nós, com o discernimento de espíritos, uma série de padrões de pensamentos, de raciocínio, de sentimentos, de prioridades, de valores, que fica fácil. Eu não entro mais nisso. Aí. Isso não significa que nós nos tornamos imunes, porque o diabo ele é esperto, ele é astuto. É como na igreja que eu ia sempre, e lá um dia eu descobri que os irmãos estavam tomando guaraná com um copo plástico, mas que a borda era muito grande de espuma. E eu falei, esses irmãos estão escondendo de mim que eles bebem cerveja aqui livremente. E eles ficavam constrangidos. Né? E um dia eles serviram um almoço, uma das vezes que eu estava lá, e foi passando o vinho, eu disse, não, obrigado, irmão. Não, obrigado, irmão. E respeitando aqueles irmãos. Senhor, eu não vim aqui acusar, não vou fazer distinção dessas pessoas, eu vou continuar ministrando em amor a eles. Mas, toma, pastor. Não, obrigado, não quero. Aí, num determinado momento, uma pessoa veio assim,
É delicioso, é um suco. Experimenta, pastor. E eu fui pensando que ele estava falando de um suco. E de repente o Senhor falou assim, esse é um espírito que está agindo para te armar uma cilada. Ele simplesmente está fazendo isso para que você... Viu o vinho que você diz que não bebe? Bebe. Discernir os espíritos que estão atuando. Como isso é necessário, irmão, em todas as circunstâncias. Seja ao expulsarmos o demônio de alguém, seja ao confrontarmos as trevas em circunstâncias de tremenda luta, seja no dia a dia. Para a gente não cair em bobeiras, cair em ciladas que só nos roubam o tempo, nos minam a alegria, nos minam... Né? E para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu, como pastor, às vezes contemplo algumas circunstâncias, algumas situações. Oh, Senhor Deus, oh, meu Jesus, isso me entristece, isso, Senhor, me desanima. Quer saber de uma coisa? E o Espírito Santo vem. Assim, discirna o Espírito. Está vindo contra você um espírito de desânimo. Não é você como líder identificando um problema. Não, vem um espírito de desânimo. Repreenda esse espírito de desânimo. Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, que eu já te descobri. Eu e você precisamos, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, de discernir os espíritos. Isso é um espírito que vem. Esses dias conversei com a Renata, e nós vimos, claro, esse é um espírito que vem para minar as forças e trazer desânimo. Irmão, peça ao Senhor, me faça discernir que os espíritos são esses. Porque se não estiver fluindo graça, se não estiver fluindo prosperidade, crescimento, alegria, se não estiver fluindo os frutos do Espírito Santo, está fluindo alguma coisa do maligno. Senhor, eu vou receber do Senhor espírito de discernimento. Discernir esses espíritos. O que está atuando? Porque eu vou pisá-los em nome de Jesus. Nós escolhemos esses 9 dons porque eles vêm de uma forma didática tão preciosa. Primeira atuação de Deus na capacitação para o seu reino, na capacitação para uma obra ministerial, são as revelações de Deus na nossa mente e no nosso espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São revelações na mente e no espírito. Porque as revelações que acontecem no nosso espírito, elas tomam forma, elas se materializam na nossa mente. Não tenha dúvida. Assim como os dardos do diabo vêm na nossa mente e afetam o mundo espiritual. A palavra de sabedoria do Senhor, a palavra de conhecimento do Senhor vem no nosso espírito e ela se materializa na nossa mente. Você pensa naquilo, você chega até a ser dirigido pelo Espírito Santo a verbalizar aquilo, que vai estar lá dentro do dom de profecia, por exemplo. Mas eu e você precisamos disso. E se há algo que a gente pode extrair dessa lição, assim, para guardar uma única frase, eu crescerei na minha vida pessoal, familiar e ministerial, porque eu vou buscar revelações do Senhor. Nós temos extremos, temos igrejas que tudo é por revelação. Então vamos... E aí tudo é na revelação. Tudo é no revelamento. Aonde meu dedo cair, o Senhor falando, vá, eis que estou contigo. Viu que é para ir boate? Deus falou que é. Então, eu e você precisamos ter muito cuidado para a gente não ir para o extremo do revelamento. Não se trata disso, irmão. Mas eu também não posso ficar no extremo do raciocínio humano. Da ignorância desse dom espiritual que é inquestionável de palavra de conhecimento, palavra de ciência, de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento e discernimento de espíritos.
para nós atuarmos, nós precisamos desses dons. O dom do amor, que na verdade é a presença de Deus em nós, não é um dom espiritual de capacitação como esse, mas é a manifestação explícita da presença de Deus em nós. Ele tem que estar acima de todas as outras coisas. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que o dom do amor está acima de todos. Porque mesmo que eu discirna o espírito de um pilantra, querendo me enganar, eu preciso ministrar a ele com amor. E Deus sempre vai fazer isso, irmão. Uma vez nós recebemos aqui um determinado casal, e aquele casal veio assim maravilhoso demais. E eu falei assim, estou desconfiado, Senhor. Estou desconfiado. É muita coisa, tudo muito maravilha para o Senhor ter trazido esse casal para cá. Que coisa, ai meu Deus, exatamente num tempo que a gente queria tanto atuar em tal área, ter uma pessoa envolvida em tal questão, mas meu Deus, isso é maravilhoso demais. Mas tem um negócio aqui me incomodando, Senhor. Tem um negócio aqui que não está, tem um negócio errado aí, Senhor. E eu falei assim, e de onde vocês vieram? Ah, pastor, nem me fale. Porque aquele lugar não presta. E antes de irem para esse lugar que não presta, de onde vocês vieram? Ah, aquele outro lugar também não presta. E de onde vocês vieram? De onde vocês nasceram? Aquele lugar não presta. 3 lugares que não prestam. Eu falei assim, ah, Senhor. Aí eu olhei para aquela senhora, o marido, a mulher abria a boca, o marido, Eu falei assim, gente, essa mulher que manda em tudo, essa mulher que faz e acontece, e ninguém presta, e fulano de tal, e o líder, porque o pastor fulano de tal, aquele lá não presta, não sei o que. Eu falei assim, irmã, eu não posso te receber aqui de jeito nenhum. Não tem a menor possibilidade de vocês virem para cá. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai voltar para onde vocês vieram, e você vai passar um tempo lá, até que todos esses problemas sejam resolvidos. E vocês estejam unidos em amor, até que você fale, não quero sair daqui nunca mais, Senhor, de tanta alegria, de tanta bênção que o Senhor está fazendo. Aí vocês vão dizer, eu vou sair daqui e vou lá para o segundo lugar que não presta. E você vai viver lá, e vai restaurar tudo, e vai selar o amor. E aí, quando vocês não quiserem mais sair de lá, vocês vão voltar para o primeiro lugar. Agora o Senhor vai restaurar. Quando Deus restaurar esses 3 lugares, aí a senhora e o senhor podem vir para cá e serem uma bênção. Vamos orar. Nunca mais voltaram. Por causa do discernimento de espíritos e de uma palavra de sabedoria, Deus nos livrou de não sei quanto tempo de pepino, de problema, de preocupação. A ministração que está lá no site, a igreja não é um hospital, é uma ministração fruto de uma palavra de conhecimento, de discernimento. Deus me fez discernir o espírito que estava agindo e que volta e meia quer agir, de sugando nossas energias, Os irmãos que precisam receber, que são terra fértil, que não estão recebendo porque tem outro que está sugando o tempo todo e não frutifica. O Senhor vai nos dando discernimento de espíritos na obra ministerial. E que nessa lição você tenha de uma forma muito forte o desafio de crescer na capacitação sobrenatural e divina, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de dons do Espírito. Na palavra de sabedoria, o reino se estabelece. Na palavra de sabedoria, vem algo, um decreto do eterno no nosso espírito. E aquilo transforma o ambiente, transforma a circunstância, estabelece fundamentos, uma palavra de sabedoria sobre isso. É isso aqui, meu filho. E às vezes é o Senhor nos lembrando de um versículo.
Vou ou não vou, hein, para esse trabalho, para esse emprego? Vou ou não vou, hein, para essa viagem? E o Senhor vem e traz de uma forma viva, palavra rema, um versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você, já sei qual será a minha decisão. Não vou. Porque isso claramente está sugando minha energia, está me roubando tempo com o Senhor. Eu não vou. Você toma uma decisão porque Deus trouxe uma palavra de sabedoria. Fica simples decidir. Por causa da palavra de sabedoria. O Senhor traz palavra de conhecimento, que nos revela o que está oculto. E o Senhor nos dá discernimento de qual espírito está agindo. Seja na vida de um endemoniado, seja no dia a dia, nas questões de relacionamento, nas decisões que temos que tomar. E são capacitações que eu quero desafiar você a experimentá-las. Lembra que na aula passada eu disse, toda lição tem que se transformar em uma prática. Experimente isso com o Senhor durante esses dias. Na próxima aula, me traga, se você não trouxe as respostas, me traga, porque eu vou ler, vou estudá-las durante a semana, e nós vamos tratar sobre elas nas aulas seguintes. Na próxima aula, traga essa folha, irmão, porque nós vamos estudar os outros dons destas classes de dons que estamos vendo aí.